Bom, então hoje eu vou apresentar para vocês, pelo curso de Geografia, na disciplina de Ensino e Aprendizagem de Geografia e a Produção de Mídias, do professor Benhur da Costa. Eu me chamo Aline Wilhelm, sou do Polo de Sapiranga, e o trabalho que eu vou apresentar é sobre a proposta pedagógica do uso das TICs como recurso interdisciplinar. Quem fez esse trabalho foi a Ângela Maria Oliveira, Lucimere Ludwig e Matheus David Finco. Bom, primeiro eu vou começar falando o que são as TICs, né? Então, TIC é tudo que envolve tecnologia, informação e comunicação. Então, aí a gente tem diversas ferramentas e aplicativos que podem ser usados como TICs, né? Então, cada vez mais o mundo todo, né, a globalização do mundo todo nos remete a esse tipo de ferramenta. Bom, TICs e a escola. É possível ter uma relação? Esse projeto, é importante falar que ele foi feito em 2011, né, foi publicado em 2011. Ele constatou, então, que os educandos, ao usar os aplicativos tecnológicos, apresentaram interesse e envolvimento em todas as atividades propostas, ampliando a aprendizagem em diversas áreas do conhecimento. Com certeza, existe uma relação muito forte entre TICs e a escola, e eu acredito que atualmente, no período em que a gente vive, isso cada vez mais está atuante, né? É através das TICs que a gente está chegando agora na casa do aluno. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho que foi feito, né? E na prática, como funciona? Bom, por outro lado, alguns estudos sobre a realidade nacional mostram que 1/3 da população brasileira vive na pobreza absoluta e tem baixo nível de escolaridade, sem acesso à educação, ao trabalho formal, à renda, à moradia, ao transporte e à informação. Com certeza isso é um ponto importante de ser questionado, né? Como eu vou trabalhar este assunto, a tecnologia, da informação e da comunicação, num mundo em que às vezes eles não têm o que comer, eles não têm como ir à escola, né? Então, na época em que esse trabalho foi feito, eu acredito que tenha sido a época em que tenha se criado muito laboratório de informática dentro da escola. Então, começou a inserção desse assunto naquela realidade. E de lá para cá, com certeza, muita coisa evoluiu e muita coisa mudou, né? Então, ali eu coloquei uma imagem dos laboratórios de informáticas, das telas interativas que a gente começou a usar como ferramenta em sala de aula. E aí não foi só o aluno que teve que aprender, mas o professor também precisava aprender a utilizar isso como uma ferramenta de ensino. Então, cabe à escola oferecer o acesso à tecnologia e informação através dos laboratórios de informática ou demais ferramentas disponíveis de acordo com cada realidade escolar, né? Mas a gente sabe que agora, por exemplo, eu falo aqui da minha cidade, Sapiranga, lá no morro, onde a internet chegou não faz muito tempo, eles já têm laboratório de informática. Então, aquele início, aquela apresentação do aluno ao acesso das tecnologias, ele aos poucos está sendo feito, né? Mas uma coisa que eu acho bem importante, né? Não basta somente a escola ter ferramentas tecnológicas. É preciso que o professor queira usar as TICs nas aulas. A gente sabe que ainda é uma resistência grande em se usar isso na sala de aula. E além de usar, é preciso que o professor saiba usar isso como ferramenta no processo de ensino e aprendizagem. Não basta só eu querer que meu aluno use, mas eu tenho que ter um objetivo com esse material. Eu tenho que saber onde eu quero chegar, o que eu quero que meu aluno saiba, o que meu aluno aprenda com isso. Bom, o trabalho que vamos conhecer agora, ele foi realizado em 3 etapas. Primeira etapa era um referencial teórico sobre as TICs, então é um pouco do que eu falei, né? A segunda etapa foi uma prática de um projeto interdisciplinar com alunos da quinta, sexta, sétima e oitava série. Olha que interessante. Eu sei que esse ano foi bem o processo de transformação de série para ano, né?
E a etapa 3, então, o resultado do projeto através da análise de dados obtidos. Muito bem, público-alvo foram 80 alunos da 5ª à 8ª série, numa escola municipal da cidade de Farroupilha, aqui no Rio Grande do Sul. E o objetivo do trabalho era verificar de que maneira as tecnologias poderiam ser empregadas em atividades interdisciplinares, de modo a contribuir tanto com os processos de inclusão digital, quanto com o desenvolvimento de habilidades necessárias nas diferentes disciplinas. Então, olha que bacana, né? Quer dizer que foi mais de uma disciplina, trabalharam juntos para que o aluno usasse essas ferramentas e analisar se a utilização dessas ferramentas ajudou no ensino de aprendizagem deles. TICs usadas no trabalho. Então, o que eles usaram nesse trabalho, né? Celular, câmera digital, computador, MP3, CD e pendrive. Quais foram as disciplinas utilizadas neste trabalho? Olha que bacana. Ciências, português, geografia e artes. E assim, eu tenho certeza assim que esse tipo de trabalho, onde tu engloba outras disciplinas e trabalha junto, com certeza tem um resultado muito bacana. E além dessas disciplinas, poderia ter sido usado outras ainda, né? Com certeza, matemática poderia ter entrado, inglês poderia ter entrado, né? São histórias, são ferramentas em que a gente utiliza em qualquer disciplina e em qualquer área. Quais foram as atividades realizadas neste trabalho? Então, eu vi que teve análise de fotos, eles utilizaram, então, bastante fotos, a imagem, né? Edição de imagens, eu vi que eles editaram imagens, eles construíram PowerPoint, então, dependendo da turma que tu estavas, tu fazia esse tipo de trabalho. Então, eu sei que a 5ª série fez análise da imagem, a outra turma editou, a 8ª série eu sei que teve que criar PowerPoint. Então, dependendo do nível de conhecimento que aquela turma tava, eles iam um pouco além, né? Usavam um pouco mais das tecnologias. Eles estudaram o meio, eles analisaram as imagens, o tipo de mata que aquela imagem tinha, eles fizeram todo um trabalho de observação em cima daquele material que eles tinham. E teve com certeza muitas produções textuais, né? Em diferentes disciplinas, a produção textual sempre esteve presente. Quais foram as conclusões finais que eles chegaram? Então, na avaliação dos professores das diferentes disciplinas, os alunos avançaram em suas aprendizagens, superando algumas das dificuldades apresentadas no decorrer de suas vidas escolares. Então, eles notaram que o aluno, perceberam que o aluno, ele evoluiu, ele se sentiu motivado. Isso foi uma coisa bacana que eu li, porque alguns tinham a baixa autoestima, né? Porque eles não tinham esses acessos às tecnologias em casa. Então, eles estavam conhecendo essas ferramentas na escola e, ao mesmo tempo, eles tinham medo de usar essas ferramentas. Então, com esse trabalho, os alunos acabaram perdendo medo, acabaram criando uma autoestima em relação a isso e vendo que era possível fazer. E isso é muito bacana, né? Além disso, também, o trabalho interdisciplinar associado ao uso das tecnologias também se mostrou uma excelente prática com vistas ao desenvolvimento da autonomia e autoestima dos estudantes. Então, foi o que eu acabei de falar, né? Possibilitando avanços nos processos de inclusão digital, ao mesmo tempo em que eram trabalhados conteúdos das disciplinas envolvidas no projeto. Então, eu particularmente adoro usar TICs, tenho usado como ferramenta nas aulas que eu tenho feito com os meus alunos, e acredito que esse trabalho lá em 2011 foi de uma significância muito grande para aquela comunidade. Para aqueles alunos, com certeza, fez a diferença. Bom, análise final e atual, porque eu tinha que dar a minha opinião também. Eu acho que eu tinha que dar uma opinião minha em cima do que eu percebo, né? No atual momento em que a educação se encontra, mais do que nunca é necessária a inserção das TICs no processo de ensino e aprendizagem. Então, eu falo no atual momento devido à pandemia, né? Eu não tenho mais acesso ao meu aluno
se não for através de uma tecnologia de informação e de comunicação, tá? Independente se meu aluno tem internet ou não em casa. Por quê? Porque eu vou ter que usar uma tecnologia para enviar essa atividade para a escola imprimir e alcançar para esse meu aluno. Eu posso não estar diretamente ligada a ele através de uma comunicação direta, mas indiretamente eu também estou usando as TICs na elaboração de trabalho, no envio de atividades para a escola, porque eu tenho colegas que têm dificuldades, então, em enviar um e-mail, né? E na realidade da minha turma, poucos são os alunos que não têm acesso, então a grande maioria tem, então a grande maioria acaba recebendo as atividades que eu faço utilizando as ferramentas como essa que eu estou usando no trabalho de hoje. Então, o ensino remoto exige uma atualização na forma de transmitir conhecimento. Impossível não fazer uso das plataformas digitais nas aulas, seja na interação com os alunos ou até mesmo no envio das atividades para a escola. Se o professor quer ser visto pelos seus alunos, é necessário que ele fale na mesma língua. É imprescindível que o professor faça uma atualização em sua metodologia de ensino. Então, é uma coisa bem pessoal minha, mas eu acredito muito nisso, né? A língua que eu falo o meu aluno tá, sim, ligado tecnologicamente num mundo muito mais avançado do que o meu. Então, eu, como professor, preciso entender, preciso ir atrás, preciso conhecer e preciso me transformar para que a minha aula tenha significado para o meu aluno. E eu acho que as TICs, no atual momento, é a nossa ferramenta de trabalho. Eu sei que nem todos os alunos possuem acesso à internet, mas sabemos que este número já mudou muito desde a realização desse projeto. Então, eu acredito que lá em 2011 e agora tem uma mudança muito grande no avanço da tecnologia nas casas brasileiras, assim. Tem pesquisa que aponta exatamente isso. Eu sei que existe uma grande parcela que não tem, mas a gente também sabe que existe, por outro lado, uma outra parcela grande que passou a adquirir tanto a internet como aparelhos eletrônicos, né? Então, para terminar o meu trabalho, eu procurei uma imagem assim que é bem representativa, cada um na sua casa, e no meio quem é que a gente tem ali, né? O coronavírus, que é o vilão da nossa história. Mas além de ser vilão da nossa história, eu acho que ele veio para nos ensinar e nos atualizar em muitas coisas. Então, o projeto foi de extrema importância há 9 anos atrás. Depois disso, muita coisa evoluiu. O professor precisa se reinventar cada vez mais. E o uso das TICs nesse momento de isolamento social veio para ficar. Isso é uma coisa que eu falo sempre com os meus alunos. A pandemia trouxe coisas, trouxe ferramentas, trouxe mudanças que vão ficar. Não vamos voltar mais ao que era antes. Nós vamos sim introduzir novas metodologias nas nossas aulas. E as TICs, com certeza, é uma destas que veio para ficar. Atualize-se, seu aluno agradece. Então, eu acredito que esse é uma mensagem final bem importante. A gente precisa se atualizar. Meu aluno vai agradecer, eu tenho certeza disso. Então, eu achei muito bom esse trabalho e espero que eu tenha conseguido transmitir o que eu entendi. E sucesso a todos. Obrigado pela participação, então, em assistir o meu trabalho.